Hoje estamos analisando um caso da metade do século XX. Então relaxe enquanto vamos para a Austrália. Peter e Tira Bowman moravam em Adelaide, na Austrália. Embora se chamasse Tira, a senhora Bowman era conhecida como Sally. Eles eram um casal querido em seu bairro agradável, onde viviam com as duas filhas. A filha mais velha se chamava Marion, que desde jovem sofria de uma condição rara chamada encefalite, o que a deixou com deficiências neurológicas. A segunda filha se chamava Wendy. Em 1957, o irmão de Peter, Brian Bowman, comprou a propriedade Veconneesson Station, uma propriedade no interior da Austrália, cerca de 4 horas a oeste de Alice Springs, no território do norte da Austrália. A propriedade era muito grande e, como Brian tinha outras, ficou demais para ele cuidar sozinho. Ele pediu ao irmão Peter que trouxesse a família e cuidasse da propriedade chamada Glen Helen Station. Alguns meses depois, Peter e Sally fizeram a mudança de 1.500 quilômetros da cidade de Adelaide, na Austrália Meridional, para começar a trabalhar na propriedade Glen Helen Station. No início, eles tiveram dificuldades. Além de a propriedade ser muito isolada, havia muito pouco por perto. Também tinha havido uma seca, o que tornou as condições ainda mais difíceis. Peter já havia trabalhado em Adelaide com um jovem chamado Thomas Whelan. Thomas tinha 22 anos, bem mais jovem que Peter, mas os dois se tornaram bons amigos e Peter sabia que Thomas era um bom trabalhador. Thomas aceitou visitar a propriedade Glen Helen Station. Disse que passaria 3 semanas com a família e retornaria com eles para Adelaide nas férias de Natal. O plano era que todos retornassem a Adelaide no início de dezembro. Assim, na quarta-feira, dia 4, iniciaram a longa viagem de volta. Eles estavam animados com a perspectiva de poderem fazer compras na cidade novamente. Eles acharam a vida no Outback particularmente difícil. Quando chegaram a Alice Springs, eles se separaram. Thomas, Sally e Wendy iriam dirigir o sedã Vanguard da família até Adelaide junto com seus 2 cachorros. Enquanto isso, Peter e Marion iriam voar para poupar Marion da longa viagem de carro. A família se hospedou em um motel em Alice Springs e no dia seguinte, Sally, Thomas e Wendy iniciaram a longa viagem de carro para Adelaide. Enquanto isso, Peter e Marion ficaram em Alice Springs por mais uma noite antes de voar para casa no dia seguinte. No dia 5 de dezembro, Sally, Thomas e Wendy fizeram um bom progresso. Eles dirigiram o dia todo antes de decidir parar e montar acampamento para passar a noite. A área escolhida tinha pouca cobertura, mas permitia ver a estrada. Eles fizeram uma fogueira, prepararam um chá e depois tentaram dormir um pouco. Peter chegou à casa deles em Adelaide com Marion. Ele esperava o resto da família em casa alguns dias depois. No sábado, 7 de dezembro, ele preparou uma grande refeição, pensando que sua esposa e filha chegariam em algum momento daquele dia. No entanto, elas não chegaram. Peter não ficou preocupado inicialmente com isso, especialmente considerando a quantidade de quilômetros que elas tinham que percorrer. Mas, na tarde seguinte, ainda sem sinal de sua família, ele entrou em contato com a polícia. O Royal Flying Doctor Service é um serviço australiano que oferece atendimento de emergência e cuidados de saúde em regiões remotas. Começou a procurar o veículo da família pelo ar, mas não conseguiu encontrar nenhum sinal de Sally Bowman, sua filha Wendy e um amigo da família, Thomas Whelan. A polícia também procurou por terra e perguntou às pessoas que viajavam entre Alice Springs e Port Augusta se tinham visto uma jovem, um rapaz e uma adolescente viajando para o sul em um sedã Vanguard. A última vez que eles foram vistos com certeza foi em Kilgera, perto da fronteira da Austrália do Sul, onde pararam para comprar gasolina. Nesse momento, Peter já estava muito preocupado e, em 10 de dezembro, um jornal local destacou na capa a história do trio desaparecido. A partir desse dia, o desaparecimento virou manchete em toda a Austrália. No dia 13 de dezembro, um piloto da Força Aérea Real Australiana avistou um carro parcialmente escondido no mato, perto da estação abandonada de Sundown, no norte da Austrália do Sul. O piloto chamou a polícia de Alice Springs. Quando a polícia chegou, encontrou o carro vazio. No entanto, havia uma poça de sangue na parte de trás e manchas de sangue na porta interna. Eles notaram que a área perto do banco do motorista parecia lavada às pressas e questionaram por que alguém limparia só uma parte do carro. Perto do carro havia 2 conjuntos de pegadas. Um deles parecia pertencer a uma mulher, possivelmente um sapato tamanho 34 brasileiro. As pegadas iam do carro à estrada principal.
Há outro conjunto de pegadas feitas por um sapato masculino, provavelmente tamanho 39 ou 40 brasileiro, que começava na estrada, ia até o carro e depois voltava para a estrada novamente. As mesmas pegadas também iam da frente do carro até uma área de mato. Os policiais seguiram os rastros para dentro do matagal. Quando eles caminharam cerca de 600 metros, se depararam com um monte ao lado de uma árvore que estava coberto por uma lona verde. Removeram a lona com cuidado e encontraram 3 corpos em decomposição, depois identificados como os desaparecidos Sally Bowman, Wendy Bowman e Thomas Whelan. Cobertores ensanguentados também foram achados sob a lona. Não parecia haver nenhum objeto de valor faltando nos corpos dos falecidos, e Dona Sally Bowman ainda estava usando suas joias. Ao redor da fogueira havia manchas de sangue e marcas de arrasto. Os investigadores seguiram as marcas e acharam uma área de solo recentemente remexido. Após novas buscas, encontraram os corpos dos 2 cães dos Bowman, ambos baleados. Há também rastros de outro veículo que provavelmente rebocava um trailer. Os rastros iam ao norte, rumo a Alice Springs. A polícia da Austrália do Sul avisou Peter Bowman sobre o assassinato brutal de sua esposa e filha mais nova, e seu irmão Brian Bowman foi chamado para reconhecer formalmente os corpos. Médicos e peritos forenses examinaram os corpos. O jovem Thomas Whelan havia sido baleado 3 vezes, e em todas as ocasiões pelas costas. Ele também apresentava fraturas na testa e na parte frontal do rosto. O legista acreditava que Thomas foi atingido na cabeça com a coronha do fuzil, depois atingido novamente enquanto estava no chão, antes de ser baleado 3 vezes. Sally levou um tiro na nuca e tinha várias fraturas no lado direito da cabeça. Acreditava-se que, assim como as de Thomas, essas fraturas foram causadas pela coronha do fuzil. O legista também descobriu que Wendy foi atingida 2 vezes no lado esquerdo da cabeça com a coronha do fuzil. Ela também levou um tiro. As autópsias revelaram que as 3 vítimas estavam vivas ao serem atingidas na cabeça com a coronha do fuzil. O sangue das fraturas em suas cabeças correspondia às poças ao lado da fogueira. Parecia que todos haviam sido atingidos antes de serem baleados. Quando as autópsias foram concluídas, a notícia dos assassinatos já havia sido divulgada por toda a Austrália. Haviam saído matérias de capa em todos os principais jornais, e não demorou para que testemunhas aparecessem com informações. Uma testemunha afirmou ter visto um veículo preto, possivelmente um Zephyr, na área rebocando um trailer de camping. No entanto, apesar do grande interesse da mídia e de uma investigação liderada por detetives da Austrália do Sul, ninguém foi preso. No dia 21 de janeiro de 1958, a polícia da cidade de Mount Isa, no estado de Queensland, parou um homem que estava dirigindo um veículo preto de Soto. O veículo tinha placas da Austrália do Sul e eles descobriram que o homem estava em posse de uma arma de fogo sem licença. Ele foi levado para a delegacia. O homem preso se chamava Raymond John Bailey. Raymond John Bailey nasceu em 3 de dezembro de 1932, na cidade de Gilgandra, no estado australiano de Nova Gales do Sul. Ele tinha 4 irmãos e uma irmã, e aos 14 anos deixou a escola e começou a trabalhar como carpinteiro. Ele se casou ainda bem jovem, mas nunca ficou muito tempo em um emprego e, em vez disso, se mudava com frequência. Em setembro de 1957, ele adquiriu um carro de Soto preto, sem realmente pagar por ele, e logo depois decidiu viajar para o norte com sua esposa e seu filho pequeno para procurar trabalho. Ele já possuía um trailer, então estava pronto para a viagem. A estrada ao norte para Alice Springs era geralmente solitária, e Raymond sabia que era comum passar horas sem ver outro veículo. Após ser preso em Mount Isa, ele foi interrogado por muito tempo pelo jovem detetive Glenn Hallaghan. No entanto, em vez de apenas interrogá-lo sobre os assuntos relacionados à sua prisão, o detetive Hallaghan queria saber onde o Sr. Bailey estava no dia 5 de dezembro de 1957, data dos assassinatos de Sundown. Raymond contou que viajava pela região e viu o trio que mais tarde seria assassinado sentado para jantar naquela noite. Ele parou e conversou com a senhora que viajava com um jovem e uma garota. Ele contou que eles convidaram ele, sua esposa e seu filho pequeno para jantar juntos. Ele recusou educadamente e seguiram viagem. Raymond afirmou que todos estavam vivos quando saiu. Ele disse que, após dirigir um pouco pela estrada, parou para passar a noite e depois apresentou versões contraditórias do que ocorreu.
Ele disse que, naquela noite, decidiu dar uma caminhada e levou seu rifle com ele. Durante a caminhada, encontrou a família dormindo ao lado da fogueira. Um dos cachorros pulou nele e latiu. Ele se assustou com isso e atirou no cachorro. Em seguida, desmaiou e não conseguiu se lembrar do que aconteceu depois. No entanto, após dias de interrogatório intenso pelo detetive Glenn Hallahan, ele mudou sua história e aparentemente admitiu que, de fato, havia assassinado o trio. Ele disse que, quando chegou ao acampamento da senhora, do jovem e da garota, ouviu um barulho e se assustou. Então, disparou seu rifle, mas não sabia em que havia atirado. Ele disse: "Quando atirei, um sujeito pulou, fez um barulho e caiu de novo, e eu pensei que o tinha matado e simplesmente enlouqueci depois disso. Ao fazer isso, pensei que teria que matar o rapaz para encobrir meu ato. Então, a jovem e a mulher correram até mim e foi quando fui verificar se o sujeito estava morto. Carreguei meu rifle novamente, mirei na mulher mais velha que corria em minha direção e atirei. Ela caiu. Logo em seguida, a jovem também correu na minha direção, então recarreguei, mirei e atirei nela. Ela então caiu. Antes de atirar de novo, bati nelas na cabeça com a coronha do rifle. Depois que atirei na mulher mais velha, a mais jovem estava se levantando do chão, então atirei nela. Atirei nessas mulheres a apenas 3 metros delas. Já o disparo no sujeito foi acidental. Eu não queria matá-lo, mas quando atirei nas 2 mulheres, eu queria matá-las para tirá-las do caminho, porque se elas sobrevivessem, iriam me denunciar para a polícia. Não sei quantas vezes atirei nelas. Simplesmente enlouqueci. Coloquei os corpos no carro Vanguard. Depois dirigi até o matagal do outro lado da estrada e descarreguei os corpos e os cobertores. Dirigi de volta para minha família. Quando minha esposa perguntou onde eu estava, disse que saí porque estava passando mal. Acordei na manhã seguinte às 5 da manhã e fui pela estrada até o acampamento onde matei essas pessoas e vi 2 cachorros amarrados em uma árvore. Tentei soltá-los, mas não consegui me aproximar. Um dos cachorros me mordeu no pulso, então atirei neles. Arrastei os cachorros para um lugar atrás do acampamento e os deixei lá. Ele disse que tinha pegado 25 libras do jovem, mas depois jogou o dinheiro fora. Com base em sua suposta confissão, Raymond John Bailey foi acusado de assassinato. Após as audiências preliminares, seu julgamento começou em Adelaide no dia 13 de março de 1958. Uma testemunha chamada David Iles disse ao tribunal que conheceu o réu pela primeira vez enquanto trabalhava em Harula, na Austrália do Sul, em setembro de 1957. Ele disse que eles saíram juntos para caçar coelhos. O Sr. Iles continuou dizendo que vendeu seu rifle Huntsman para o Sr. Bailey, mas o Sr. Bailey saiu da cidade sem pagar por ele. Especialistas em balística confirmaram que um rifle Huntsman foi usado no assassinato das 3 vítimas em 5 de dezembro, mas nenhuma impressão digital foi localizada. Havia algumas discrepâncias no caso da acusação. O carro que foi visto perto do crime foi descrito como um Ford Zephyr cinza, mas o Sr. Bailey dirigia um DeSoto preto. Os investigadores acreditavam que uma mulher dirigiu o carro ao deixar a cena, pois só havia pegadas femininas até o veículo. No entanto, a esposa do Sr. Bailey não sabia dirigir. O Sr. Bailey também disse que só assinou a confissão depois de ser interrogado por muito tempo pelos detetives na cidade de Mount Isa. Enquanto ouvia sua esposa chorando em uma sala de interrogatório ao lado, enquanto ela também era questionada, ele percebeu que ela estava angustiada. Os detetives disseram que, ao assinar a confissão, parariam de interrogar sua esposa. A defesa afirmou ao tribunal que as provas contra Raymond Bailey eram apenas circunstanciais. A arma do crime não foi encontrada e o Sr. Bailey disse que já havia vendido o rifle Huntsman. Ele afirmou que parou e conversou com as vítimas no dia em que morreram. Assim, marcas de carro compatíveis com o veículo dele teriam sido achadas na cena do crime. Mas o advogado de defesa informou ao tribunal que provas circunstanciais eram como um círculo. Sempre que um círculo não estava fechado, o acusado tinha direito ao benefício da dúvida. Quando o julgamento terminou, o júri levou apenas 96 minutos para considerar o Sr. Raymond John Bailey culpado de triplo homicídio. Ele foi então condenado à morte. O veredicto foi alvo de recurso, mas sem sucesso. No entanto, ele conseguiu obter uma suspensão da execução depois de afirmar que não era responsável pelos assassinatos, mas que havia visto um homem tirando os sapatos da Sra. Bowman. Então o confrontou e, após uma briga, esfaqueou o homem até a morte.
Em seguida, ele enterrou o corpo cerca de 6 quilômetros ao norte de onde os corpos das vítimas haviam sido encontrados. Policiais e rastreadores foram à estação Sundown tentar localizar o corpo do suposto assassino. A busca extensa não encontrou evidências de que a nova versão do Sr. Bailey sobre aquela noite fosse verdadeira. No dia 24 de junho de 1958, Raymond John Bailey foi enforcado. No entanto, a história não termina aí, pois mais de 50 anos depois, surgiram dúvidas sobre sua real culpa. Em um livro de 2012, escrito por Stephen Bishop, chamado The Most Dangerous Detective, o autor sugere que o detetive Hallahan pode ter inventado algumas das provas contra Raymond Bailey. Durante uma investigação em 1989, foi constatado que o detetive Hallahan apresentou provas fraudulentas para obter uma condenação em um caso em 1963. Stephen Bishop acredita que o detetive Hallahan pode ter feito a mesma coisa em 1958 e que ele, na verdade, inventou uma confissão falsa que depois foi atribuída a Raymond Bailey. Em fevereiro de 2022, uma petição foi apresentada com 20 razões pelas quais Raymond Bailey deveria ser perdoado. Muitas pessoas apoiaram a petição. A confissão dizia que Raymond atirou em Sally quando ela corria em sua direção. No entanto, a autópsia mostrou que ela foi baleada na nuca a queima-roupa enquanto estava deitada de bruços no chão. A confissão de Raymond dizia que as 3 vítimas foram baleadas no acampamento, mas a autópsia mostrou que todas foram atingidas pelas costas, no local onde estavam. Outro problema é que a arma do crime nunca foi encontrada. O Sr. Bailey afirmou que a vendeu para um homem em Cooper Pedy, poucos dias antes dos assassinatos. O único rifle recuperado na cena do crime era um rifle que pertencia à família Bauman. As vítimas foram atingidas com seu próprio rifle, mas não foi esse o rifle usado para atirar nelas. O número do sapato de Raymond não batia com as pegadas da cena do crime. Durante a investigação de Stephen Bishop, ele descobriu que o detetive Hallahan não disse a verdade em mais de uma ocasião durante seu depoimento. Ele afirmou que, ao levar Raymond para o interrogatório, desconhecia os assassinatos de Sundown. Apesar disso, a história já era manchete nacional e as delegacias tinham sido alertadas para procurar um Ford Zephyr cinza. Então, com certeza ele estaria ciente do terrível acontecimento que ocorreu no norte da Austrália Meridional em 5 de dezembro de 1957. O detetive Hallahan afirmou no julgamento que a esposa de Raymond não foi interrogada. Raymond declarou: "Fui levado para o último quarto e minha esposa para o quarto ao lado. Eu conseguia ouvi-los interrogando ela." A promotoria afirmou que foi um assalto que deu errado, porém nada foi levado dos corpos e uma quantia significativa de dinheiro foi recuperada do carro. Por que alguém faria isso? Qual exatamente foi o motivo? Não parece haver nenhum. O detetive Hallahan morreu em 2016. O que ocorreu naquela noite ainda é comentado. Tudo o que sabemos é que 3 pessoas foram assassinadas perto da abandonada estação Sundown e que Raymond Bailey foi julgado, condenado e enforcado pelo crime. Talvez ele não tenha sido o responsável. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.